Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Foco Analítico. Espero que tenha passado bem de ano. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2024. Vamos começar o ano com o pé direito, né? Hoje eu vou gravar esse vídeo no Excel para mostrar para você como você consegue criar você mesmo um template de uma tabela de cálculo de financiamento imobiliário ou algum outro financiamento qualquer. Se você tiver a taxa de juros, o valor da entrada e o tanto de períodos que você vai pagar, através de algumas fórmulas financeiras no Excel, você consegue facilmente criar isso daí. E eu também vou te mostrar como criar uma tabela dinâmica, tá? É o que você está vendo aqui na tela. Ó. Você consegue facilmente simular a variação, né, entre duas variáveis diferentes e como isso vai afetar no resultado final, tá bom? Tem aqui também uma tabela de amortização. Eu vou gravar um segundo vídeo falando como você cria essa tabela de amortização aqui para não ficar muito extenso, tá bom? Se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de fazer isso agora, já dá aquela moral pra gente, tá bom? Deixar aqui seus comentários, seu joinha, pra gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá? Muito bem, então essa aqui é a tabela pronta, tá? E eu vou disponibilizar para vocês depois poder baixar essa tabela aqui, só para você comparar com o seu trabalho, tá? Não tem muito segredo fazer isso daqui, mas eu queria mostrar para vocês na prática aqui como é que faz. Então eu vou criar aqui uma planilha nova no Excel, tá bom? E vamos aqui começar com as informações que vão alimentar, então, a minha fórmula, né? Então, por exemplo, primeiro que eu preciso saber... Opa, tá em cápsula aqui. Né? Qual que é o valor total do meu empréstimo? Né? Quanto dinheiro eu vou estar emprestando para comprar uma casa, que é o exemplo que a gente vai utilizar aqui. Tá? Qual que vai ser a porcentagem da entrada? Tá? Vou pôr uma porcentagem porque é mais fácil para a gente mudar esse valor aqui também. Mas a gente pode pôr aqui o valor da entrada em reais também, se eu quiser. Tá? Eu vou pôr aqui a taxa de juros anual, que eu vou pagar, tá bom? Quantos períodos eu vou pagar por ano, né? Geralmente a gente vai pagar em 12 períodos, né? Cada mês a gente faz o pagamento de uma parcela. Mas isso aqui pode variar. Então eu vou colocar aqui que vai me ajudar no cálculo, principalmente na taxa de juros e alguns outros valores ali para o valor da minha parcela. Isso aqui é importante, tá? Então eu vou formatar esses caras aqui só para ficar mais fácil de enxergar. Vamos aumentar aqui o tamanho de a fonte um pouco maior e vou aumentar também a altura da minha linha aqui, ó. Vou pôr um tamanho 20 aqui, fica mais fácil para a gente poder enxergar, tá? Então vamos supor aqui que eu estou fazendo um empréstimo aqui de 250, vou mudar aqui, 350 mil reais, tá? Ó, já vou fazer a formatação disso daqui para reais. Eu vou selecionar aqui as células que são reais, ó. Só vou tirar os zeros finais, eu não quero isso aqui nele. Veja que aqui tem um separador de vírgula aí para milhares, né? É porque o meu Windows está em inglês, então ele usa o mesmo separador lá. Mas é 350 mil reais, né? Aqui eu vou pôr aqui uma porcentagem, ó, 10%. Vou jogar mais uma casa decimal, que pode ser 9,5, 9,6, tá? Essa entrada vai ser um cálculo desse total vezes a porcentagem que eu joguei ali, né? Então, nesse exemplo aqui, 10%, se eu variar aqui para 5%, ele muda o valor da entrada, tá bom? Taxa de juros anual, mesma coisa, vamos pôr lá um 9,5%, por exemplo. Ó. Quantos pagamentos eu vou ter por ano? 12 pagamentos, né? E o período total, né? Quantos anos vai ser o meu empréstimo, né? Então, nesse caso aqui são 30 anos, por exemplo, né? Mas aí pode mudar para 25, 35, por aí vai, tá? Então, essas são as informações que vão alimentar o cálculo da minha parcela. Nesse exemplo, né? Eu estou fazendo um cálculo de parcela fixa. Tem alguns empréstimos que eles têm a parcela variável, né? Você começa pagando R$2.000, por exemplo, e a última parcela lá você vai pagar R$400, né? Ele vai decrescendo conforme o tempo passa. Nesse exemplo aqui a gente está usando a outra modalidade, que é o cálculo da parcela fixa, né? Dentro da parcela fixa o que vai variar é que parte daquele pagamento é juros e parte daquele pagamento é o principal, né? É o montante que você emprestou do banco, tá? Então aqui embaixo eu vou calcular então o valor da parcela. Tá? E o total pago. Tá? Vamos jogar aqui formatação para esses dois também. Vamos formatar esses dois aqui para reais já. Tá? E agora aqui então a gente vai jogar a nossa fórmula para o cálculo do valor da parcela, que vai usar então esses campos que nós criamos aqui em cima, que é o input do cálculo do meu empréstimo. Então para isso vou usar a fórmula chamada pagamento. Cadê? Opa! Aqui ó. PGTO, tá vendo? Que é abreviação para pagamento. Ó. E aí você lê ali que ela explica, né? Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e em uma taxa de juros constante.
né? A taxa de juros não muda. Então vou pôr lá. E ele vai pedir então algumas informações, né? E tem algumas coisas importantes aqui. Então a primeira delas o que é? Qual que é a taxa de juros, né? Eu poderia simplesmente selecionar essa célula, mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Eu preciso dividir isso daqui pelo valor mensal, né? Então a taxa de juros ela é anual, 10% ao ano, mas quando cada parcela vai ter só uma parte desse juros anual, que é o 10% dividido por 12. Então, se eu estou fazendo aqui 12 pagamentos dentro de um ano, então eu preciso dividir a taxa de juros, nesse caso, por 12. Como eu coloquei uma célula ali falando o número de pagamentos que é 12, então eu já divido por ela. Tá? Segunda coisa, número de períodos. Né? Então, quantos pagamentos eu vou fazer dentro desse empréstimo? Ora, vão ser os 30 anos vezes esse número aqui de pagamentos por ano. Então, no final vai dar 360 pagamentos, né? Mas a gente faz vinculado às células, porque depois eu posso facilmente manipular ali para 30 anos, 35 anos e ver que efeito isso vai ter no valor da parcela. Então, o número de períodos é 360, ou seja, 30 anos vezes 12. E aqui, qual que é o valor que você está emprestando, né? Olha lá, o VP, né? Quanto que você está emprestando do banco. Então, aqui é importante você fazer o empréstimo menos o valor da entrada. Ó. Então, presta atenção nessas sacadinhas ali dentro da fórmula para você entender o que você tem que colocar como input ali de variáveis dentro dessa fórmula, né? Porque o valor que você está emprestando do banco nesse exemplo, né, não são os 350 mil, são os 350 mil menos o que você vai pagar de cara na entrada, que são os 87.500. Tá? Então, vou fechar o parênteses aqui, dar um Enter, e ele vai calcular. Veja que ele tem um valor negativo aqui, né? Porque esse pagamento aqui, ele calcula dessa forma. Então, para ter o valor, mostrar ele positivo, eu ponho um menos aqui na frente, e vamos mudar a formatação desses caras aqui. Olha lá. O valor da minha parcela, vou pôr as casas decimais ali. Ó. Nesse exemplo vai ficar R$ 2.303,63. Tá? E aí o que eu posso fazer é variar. Se o período for 35 anos, olha lá, vai diminuir um pouco o valor da minha parcela. Né? Se eu diminuir a taxa de juros para 9,2%, olha lá, cai o valor da minha parcela também. Tá bom? E aí como que eu vou calcular qual que foi o total que eu paguei lá no final dos 30 anos? É fácil. Como a parcela é fixa, é a parcela fixa vezes o número de períodos, que é 30 anos vezes 12. Ó. E aí você computa, então, quanto que você pagou no final do empréstimo. Olha a diferença, né? Eu emprestei ali menos de 350 mil reais, né? E, vamos pôr aqui, 300, mais um zero, olha lá. Vamos pôr aqui 20%, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu emprestei 300 menos 60, ou seja, emprestei 240 mil reais do banco e acabei pagando 707 mil reais no final de tudo isso daí. Claro que tem a inflação para eu considerar nisso daí, mas a gente vê que às vezes o empréstimo não é tão bom negócio. Tem que tomar muito cuidado, principalmente com a taxa de juros, e fazer essa simulação e esse cálculo aqui antes de poder fechar um contrato. Tá? A segunda coisa que eu vou fazer aqui então, deixa eu só... Então agora eu vou fazer, a segunda coisa é a tabela dinâmica. Que essa tabela é uma tabela que tem linhas e colunas, e aonde essas linhas e colunas vão afetar o resultado final. Eu vou voltar lá onde já está pronto, só para mostrar para você. Ó. Nesse caso eu fiz o quê? Uma simulação da parcela, onde aqui as minhas colunas são taxas de juros diferentes, e as minhas linhas aqui são porcentagens do valor da entrada diferentes. Né? Então nesse caso aqui, se eu der 10% de juros com uma entrada de 20%, olha lá, o valor da parcela vai ficar 1.755. E o legal dessa tabela dinâmica é que eu posso mudar esse valor, e ele é dinâmico, né? Por isso chama tabela dinâmica. Se eu mudar aqui para 10,5%, ó, veja que o valor ele muda, né? E ele está baseado no cálculo que eu fiz aqui. Então, como é que eu faço essa tabela dinâmica dentro do Excel? É muito fácil. Primeira coisa, eu vou colocar aqui taxas de juros diferentes. Vou fazer esse mesmo exemplo, né? Então eu tenho aqui, eu estou usando a taxa de juros 9,2, vamos fazer 9% aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou jogar aqui, ó, uma taxa de 7%, 8%, 9%, 10%, e 11%. Olha lá. Então eu vou simular essas opções aqui, tá? E aqui então, nas minhas linhas, o que vai ser? A porcentagem da entrada. Então vou pôr aqui, ó, 10%, 15%, 20%, 30%, vou pôr 25%, e 30%. Tá? E aí aqui, isso é muito importante. Essa célula aqui, que é o cantinho ali da minha tabela, né? Essa célula você tem que fazer um igual esse valor aqui, né?
que nesse caso estou buscando simulação de valores de parcela diferentes. Então é isso que você tem que fazer. Eu vou dar um Enter aqui. Olha lá. E ali o canto dessa tabela ali, né, que vai comandar as linhas e colunas ali que a gente já vai calcular, você tem que dar esse igual à tabela onde está o cálculo lá atrás. Tá bom? É importante isso daí. E aqui pode ser valor que você vai digitar manualmente, tá? Como que você vai fazer agora? Você vai selecionar esse range aqui, né? Onde tem todas as células e colunas, todas as linhas e colunas aqui de onde você criou. Essa vai ser a minha tabela dinâmica. E aí você vai vir aqui na aba dados, aqui ó, teste de hipóteses, tabela de dados. Né? É isso que eu vou criar, né? E agora ele vai pedir dois valores, né? O que ele está pedindo? Qual é a célula que está afetando o valor das colunas e qual é a célula que está afetando o valor das linhas, né? Ou seja, onde que está a célula lá dos juros? 9%. É essa aqui, ó. Onde está a célula da entrada desses porcentagens aqui, ó? Tá aqui, ó, 20%. Tá? Eu sempre me confundo nisso daqui, né? O que é a linha, o que é a coluna. Se não der certo, é só você voltar aqui e inverter os dois, tá bom? Então vamos lá. Célula de entrada da linha, né? Então nesse caso vai ser a taxa de juros minha, que é esse cara aqui, ó, o 9%. Vou selecionar essa célula aqui. A próxima aqui, ó, quem que está afetando aqui as minhas colunas aqui, ó? É a entrada, 20%. Vou dar um OK e a mágica acontece, tá? E aí a gente precisa só conferir se eu selecionei linhas e colunas certos, né? Vamos lá. Para 9% e 20% de entrada, a parcela ficou em 1931. Vamos ver se está certo aqui na minha tabela. Ó. 9% a 20, 1931. Então funcionou, tá bonitinho. Agora eu vou formatar isso daqui, né? Vamos pôr lá o valor em real. Olha lá. Vou tirar aqui os centavos só para dar uma limpada na minha tabela, tá bom? E uma coisa que eu gosto de adicionar aqui é a formatação condicional, né? Porque aí visualmente é muito mais fácil você ver quais são os valores mais altos e os valores mais baixos. Então vou selecionar esse trecho aqui, vou lá em formatação condicional e eu vou selecionar essa opção aqui, escalas de cor. Ó. Só toma cuidado que a primeira opção, o verde é o valor mais alto, mas eu não quero. Eu quero a segunda opção, onde o vermelho é o valor mais alto, ou seja, é pior para mim uma parcela mais alta. Né? Então vou selecionar essa opção. Ó. Aqui eu posso agora pôr aqui, ó, juros, né? E esses caras aqui então vão ser, ó, a minha entrada. Aí eu vou mudar aqui a direção do texto, olha lá, tá? Dá um Ctrl B. Aí. E aí virou então essa tabela dinâmica, né? E aí você pode vir aqui e mudar, né? Veja que ele criou uma fórmula ali que o colchete ali é quando ele cria uma matriz, né? Uma tabela dentro do Excel. Mas se eu mudar aqui esse valor, por exemplo, para 15% de taxa de juros, veja que essa coluna J aqui, olha lá, os valores vão mudar também. Apesar de que parece que tudo mudou, não, só os valores afetados ali, que nesse caso é a coluna J. E assim você consegue facilmente fazer uma simulação, né? E poder ver se eu estou buscando uma parcela mais baixa, o que eu preciso mexer? Bom, posso mexer na entrada, ou posso mexer na taxa de juros. Né? Quais são outras variáveis aqui? É o período também, né? O período que são os anos aqui. Né? Então você pode criar uma nova tabela ó, e ver como que o período também afeta o valor da sua parcela. Então, eu posso fazer igualzinho eu fiz lá, vamos lá. Período, que no caso aqui é 30 anos, ó, vou pôr aqui 20, 25, 30, 35, ops, não vai ter período maior do que 35 anos, né? Isso aqui não é porcentagem, isso aqui é número. Então, aqui é 20, 25, tá? E aqui se eu mudar, então, eu posso pôr a taxa de juros aqui nas colunas também, né? Mesma coisa. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e eu vou colar aqui especial, ó. Vou selecionar essa opção aqui, ó, transpor. E ele copia aqui para mim esses valores, tá? E aí o que eu quero ver? Vamos mudar agora, em vez de ver qual que é o valor da parcela, eu quero ver como que a diferença de período e a diferença de juros afeta o total pago no final. Então essa célula, que é o cantinho lá da minha tabela, né? Eu vou dar um igual esse cara aqui, ó.
que é o total pago, onde está a minha fórmula lá atrás lá. Tá? 695 mil reais. E aí, mesma coisa, ó, vou selecionar esse trecho, vou lá na minha aba dados, tabela de dados, ó. E agora eu vou selecionar aqui então, vamos lá. Linha, né? Seria o meu período aqui, 30 anos, ó lá. Quem que é a minha entrada das colunas aqui? A taxa de juros, ó, 9% ali. Vou dar um OK. Vou alterar a formatação desse cara aqui, ó. Eu posso, na verdade, fazer o seguinte, ó, selecionar isso aqui e usar a mesma formatação. Olha lá. Ele traz, inclusive, a formatação condicional. Tá? E aí vamos só conferir se está certo, né? Para um período de 30 anos a 9%, ó, 9%, 30 anos, 695 mil reais. Tá certinho. Tá? Então eu posso ver que se eu fizer um empréstimo a 35 anos, uma taxa de juros de 11%, olha a diferença. Uma taxa de juros de 30, para um período de 30 anos e uma taxa de 9%. Quase 250 mil reais, né, no final do período de 35 anos. Tá bom? Então, essa ferramenta dentro do Excel, que eu achava que era tabela dinâmica, não é tabela de dados, né? Mas eu gosto de chamar de tabela dinâmica porque ela é dinâmica, né? Você consegue facilmente aqui vir e alterar os valores ali e ele automaticamente altera o cálculo, né? Isso é muito legal nesse exemplo de cálculo de financiamento. Você pode usar em outras tabelas, em outras planilhas que você tiver também, e ela é dinâmica e a formatação condicional te ajuda ali visualmente então a ver quais são as melhores simulações, né? Qual a melhor opção para você. Então eu vou gravar no próximo vídeo como que você cria aquela tabela de amortização, quais outras fórmulas você utiliza, tá? Mas espero que vocês tenham gostado disso daqui. É legal porque você pode ter no seu computador pessoal lá uma tabela para você facilmente simular, em vez de ficar dependendo lá de simulador na internet, qualquer coisa assim, e nem acreditar talvez no que o banco está te passando ali. Qual que é a taxa de juros? Qual que é a entrada? Qual que é o valor? Você vem aqui, calcula e vê quanto é que vai dar o valor da parcela. Se não está batendo com o que o banco está te passando, por quê? Vamos lá entender. Tem alguma taxa, algum valorzinho ali que eles estão cobrando a mais, que você não está sabendo? Enfim, é importante você fazer esse controle, esse cálculo, essa simulação. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, dar aquele joinha e deixar seus comentários aqui sobre o conteúdo que a gente tem trazido para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado.